Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Tá sempre presente com a gente nas horas difíceis, não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão. Os amigos são nossa riqueza. O 156 fala: todos ser que respirem, louvem ao Senhor. Eu vou estar louvando ao Senhor neste momento. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te.
Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Vamos ao Senhor.
Boa noite, irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e aos irmãos pelas orações e oferta na campanha de missões estaduais. Que Deus abençoe a todos. Em setembro estaremos dando início à campanha nacional de missões, cujo tema é Porque Ele me amou. Divisa 1 João 4,19. Até lá, se Deus quiser. E um abraço para todos. Frequentemente me pergunto se tenho vivido
Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu quero repartir com os irmãos um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. É um texto que traz uma verdade da qual nós sabemos e sabemos muito bem. No entanto, algumas coisas que nós sabemos é tão bom que nós voltemos a lembrar, porque muitas vezes elas passam desapercebidas. E muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que é tão básico e tão óbvio para a nossa vida. E Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9, demonstra então este ensino tão importante para as nossas vidas, dos quais então eu quero lembrar a igreja, para que possamos seguir na nossa vida cristã. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim: Moisés disse ao povo: São esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra que vão entrar e vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e as leis que lhes ordeno, dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês e se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel. O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Deuteronômio pode ser traduzido como estas são as palavras, ou repetição da lei. É o último livro do Pentateuco e também é um resumo e explicação da lei. Lembrando que depois de 38 anos rodados no deserto, o povo de Deus então recebeu um novo incentivo para obedecer à lei. Todas as orientações deveriam então ser aprendidas antes de tomarem posse da tão esperada Canaã, da terra prometida. Na verdade, eu penso que antes de que aquele povo entrasse na terra prometida, Deus queria tomar posse da terra do coração do povo de Deus. É isso mesmo, meus irmãos. Deus quer tomar posse da terra que está no nosso coração, que ocupa do terreno que é o nosso coração. Deuteronômio tem um gostinho de despedida, ao menos para Moisés, porque depois de 40 anos no deserto, Moisés já sabia que não iria entrar na terra prometida. E por quê? Conta lá em Números 20 que quando o povo estava no deserto sem água, Deus mandou Moisés falar com a rocha para que ela jorrasse água. No entanto, diz a palavra que Moisés, cheio de raiva, Moisés bateu na rocha. O Salmo 106, versículo 33, conta que Moisés agiu sem refletir. Por isso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. No entanto, Moisés ministrou, lembrou, ensinou, explicou e aplicou a lei com muito zelo
ainda que estivesse com dor no coração, de quem não iria entrar na terra, de quem não iria participar da festa de entrada, Moisés foi zeloso no ensino da palavra. As entrelinhas retratam então a expectativa do povo de entrar naquela tão sonhada terra. Deuteronômio, versículos 4 e 5, dizem assim, eles são conhecidos como Shema. Ouve, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Este texto, então, é conhecido como Shema. Shema quer dizer a primeira palavra desse texto, que é ouvir. E o ouvir tem o sentido de parar tudo para dar atenção à palavra do Senhor. Shema era recitado pelos judeus 2 vezes ao dia. Então, 2 vezes ao dia, aqueles homens paravam para dizer: ouve, ó Israel, o nosso Deus, o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. A prática de recitar o Shema pode sim, e caiu, infelizmente, num mecanismo profundo. Por outro lado, é a oportunidade diária de nós trazermos à mente a lembrança de que Deus está acima de tudo, de todos e de qualquer coisa. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento é a prioridade número 1 para as nossas vidas, para ser guardada em nossos corações. O amor a Deus é o mais importante de todos os mandamentos. No entanto, para amar a Deus, eu preciso dar alguns passos de grande importância. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Quais os passos que eu preciso dar para amar a Deus? Para colocar o meu amor a Deus como uma parte prioritária na minha vida. E o primeiro passo que nós precisamos dar é que nós precisamos decidir em nosso coração, em nossa mente, com todas as nossas forças, que somente o Senhor é o único Deus. Versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Então, somente o Senhor é o meu Deus. Eu já cheguei a pensar que não existiria outros deuses. Eu cheguei a dizer assim, olha, não existe. Eu neguei a existência de outros deuses. No entanto, a Bíblia não diz assim. A Bíblia não nega a existência de outros deuses. Pelo contrário, há muito material dizendo que há outros deuses. Por exemplo, Deuteronômio 6,14 diz assim: não seguirás outros deuses de qualquer um dos povos que estão ao teu redor. Salmo 86, versículo 8 diz assim: ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Salmo 97, versículo 9, diz assim: pois tu, ó Senhor, o Altíssimo, sobre todo o universo de todos os deuses, és o mais excelso. 96, versículo 4. Salmo 96, versículo 4 diz assim: pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os outros deuses. Então, afirmar que o Senhor é o único Deus é uma decisão, é uma postura que deve ser determinada em nossas vidas. É a decisão de vida
que deve ser renovada dia a dia nas nossas vidas. Nós não precisamos, claro, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador todos os dias, nem atender ao apelo pastoral para aceitar a Cristo em todos os apelos. Não é isso. Mas a ideia é que todos os dias é imprescindível que nós renovemos o nosso compromisso em todo o tempo, talvez até 2 vezes ao dia, para lembrarmos que o Senhor é o único Deus. Agora, cuidado. Cuidado com aquilo que nós podemos chamar de ídolos do coração. Ezequiel se deparou com alguns anciãos, alguns líderes de Israel. Esses homens que ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles mesmos. Deus ordenou então a Ezequiel: diga, assim diz o Senhor e soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, depois de consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei pessoalmente conforme a sua atitude idólatra. Assim, agirei a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel. Arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a qualquer prática abominável. Diz lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 6. Então, trata-se de líderes e homens maduros que construíram altares em seus corações. Não amavam a Deus, mas se apegavam a outras coisas que os faziam idólatras e duros de coração. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem algum ídolo no seu coração? Meus irmãos, porque ídolos nos corações são piores do que aqueles nichos que ficam na frente das casas com algum santo ou algum guardião, uma estátua que simboliza o guardião ou a guardiã daquela casa. Ídolos do coração nos acompanham sempre, todo dia, em qualquer lugar, porque eles estão instalados no nosso coração. Então, cuidado com os ídolos do coração. Quais são os ídolos do coração? São muitos, são diversos. Podem ser diversos ídolos. Por exemplo, pode ser o seu trabalho, pode ser os seus sonhos, ou a sua profissão, os seus projetos, os seus bens materiais. Ídolos do coração pode ser até mesmo a sua própria família. Ídolo do coração pode ser o seu perfeccionismo. Aquela coisa assim, isso aqui vai o meu nome, então tem que ir bem, tem que ir bonito. E aí nós fazemos do perfeccionismo uma espécie de idolatria à nossa própria imagem. A vaidade pode ser um ídolo do coração. O desejo de poder, até mesmo a autocomiseração. Quando a gente começa a ter pena de si mesmo, na verdade, nós muitas vezes estamos dando muito mais valor a nós do que merecemos. Pode ser isso sim, ídolo do seu coração. Ídolos dos corações cegam as mentes, criam fortalezas e fazem com que nos separemos de Deus. Há um texto lá em Isaías 59, versículos 1 e 2, que diz assim: porque Deus não encolheu os seus braços para agir em nossas vidas. Os seus ouvidos não estão fechados, mas os nossos pecados, e dentre eles a idolatria do nosso coração,
elas fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ídolos do coração tomam o lugar de Deus e o caminho de volta requer arrependimento e conversão. Sim, meus irmãos, o caminho é estreito. A Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo que o caminho largo nos conduz à perdição, mas o caminho que nos conduz à salvação é estreito. E quando Jesus está falando de um caminho estreito, ele não está falando de um estreito assim apenas, mas ele também fala de um estreito assim. Ou seja, muitas vezes nós temos que passar como que arrastando, sem mochilinha nas costas, só nós mesmos. Não há espaço para ídolos do nosso coração. Há apenas espaço para que nós passemos com o nosso ser voltado para Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Não há como agradar a dois ao mesmo tempo. Queira ou não, quando você agrada a um Deus, você descarta o outro. Mateus capítulo 6, versículos 24 e 25. Josué foi muito claro no seu discurso. Ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Temam ao Senhor, sirvam-o com integridade e com sinceridade. Joguem fora, esqueçam os deuses que os seus antepassados serviram e sirvam a Deus de coração. Em seguida, aquele povo respondeu: ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Josué 24. Então, meus irmãos, não há como amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as tuas forças e com todo o entendimento, sem a profunda consciência de que nós servimos um único Deus, o Deus de nossas vidas. O segundo princípio para o amor a Deus é guardar no coração a lei do Senhor. O verso 2 nos diz assim: tema o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos, os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Então, Deus, ele tem um controle de qualidade. Esse controle de qualidade é elevado. Jesus disse assim: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. João capítulo 14, versículos 15 e 21. A ideia de guardar tem um significado muito amplo. Quando a gente pensa em guardar, e o sentido do texto aqui está em guardar a lei, é como que nós cercássemos a nossa mente e o nosso coração com as leis do Senhor, com os mandamentos do Senhor. É a ideia de vigilância, é a ideia de manter ou aguardar algo com um propósito muito definido no coração. Guardar para viver e praticar. Guardar para fazer o que agrada a Deus e não fazer o que desagrada a Deus. Salmo 119, versículo 11 diz assim: no meu coração tenho entesourado a tua palavra para não pecar contra ti. Eu gosto dessa expressão, entesourado. Esta expressão tem uma tradução brasileira muito publicada já há algum tempo pela Sociedade Bíblica. E aí eles traduzem, alguns textos traduzem: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outros dizem: guardei a tua palavra. E
Essa tradução diz assim: no meu coração tenho entesourado a tua palavra para não pecar contra ti. É fazer da palavra um tesouro que é guardado no nosso coração. No entanto, não é um tesouro escondido, mas é um tesouro que está em uso. É um tesouro que nós fazemos uso. Eu costumo dizer que podemos aí comparar, claro que com as devidas proporções, mas comparar este tesouro como um celular. Eu sei que muita gente tem o seu celular em autoestima, né? Às vezes é até um Deus da pessoa. Cuidado com esse Deus, hein? Então, mas é interessante o celular, porque o celular é algo que nós cuidamos muito, mas ao mesmo tempo é algo de grande utilidade. Porque com ele nós fazemos telefonemas, mandamos mensagens, com ele batemos fotos, filmamos algumas coisas, com ele nós usamos inclusive para nos guiar em alguns caminhos, de forma que entesourar a palavra de Deus no nosso coração é não apenas guardá-la e deixar lá, mas guardar para usar, para colocar em prática. Essa é a ideia de que nós devemos fazer com uma palavra do Senhor. Assim como nós usamos o nosso celular, né, tem bastante funções, assim também nós devemos buscar e usar a palavra do Senhor na nossa vida. Deuteronômio 33:4 diz que Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro para o povo de Israel. Então, precisamos deixar as raízes do nosso coração na palavra de Deus. Interessante a função da raiz. A função da raiz é retirar a água, retirar os nutrientes que a planta precisa do solo e ajudá-la a manter-se em pé. É o princípio que está no Salmo 1, que é uma planta plantada junto ao ribeiro. E aí ela é verde o ano todo, dá o fruto na época certa. Precisamos então direcionar as nossas raízes na palavra do Senhor. A palavra de Deus precisa entrar na nossa mente, precisa entrar no nosso coração, nas nossas emoções, nas nossas reações, através da raiz que é direcionada ao querer de Deus. Daniel capítulo 3 conta a história de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se negaram a adorar outros deuses e se negaram a se prostrar diante de uma estátua do rei Nabucodonosor. Eles então foram condenados e foram jogados a uma fornalha de fogo ardente. Mas diz a palavra que eles saíram dali intactos, porque Deus honrou aquilo que eles fizeram. Mas eles disseram assim: saiba, ó rei, mesmo que nós morramos, nós não nos ajoelharemos perante a tua estátua. E Deus honrou aquela atitude daqueles homens, porque aqueles homens foram salvos. E assim, o próprio rei Nabucodonosor honrou aqueles homens. É importante que a palavra de Deus mova até mesmo as nossas reações instintivas. O que são reações instintivas? Elas estão ligadas ao nosso senso de proteção, ao nosso senso de autodefesa, de sobrevivência. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Meu pai sempre falava assim: olha, quando você entrar no ônibus, fique na fileira do lado do motorista. Porque se algum acidente acontecer, dizia ele, o motorista vai proteger o lado dele. Então fique do lado do motorista. Bom, eu não sei se era exagero de cuidado do meu pai, mas a grande verdade que estava nesse conselho dele é de que a nossa tendência é aquele senso de autodefesa, aquele senso de autoproteção. Isso me fez pensar se eu seria capaz de me desproteger o meu lado para proteger a minha família. Ou se eu seria capaz de
desproteger o meu lado para honrar a Deus? Uma coisa para se pensar. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de colocar aquilo que nós achamos importante em segundo plano, para dar mais importância ao Deus de nossas vidas. A grande verdade é que a palavra de Deus precisa ser absorvida por todo o meu ser para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que as palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, diz o verso 6. Terceiro princípio que nós extraímos desse texto para amar a Deus é que o ensino e o aprendizado são importantes para que Deus continue sendo o único, amado e honrado pela próxima geração. Os versículos de 7 a 9 são bem claros. Eu quero ler para vocês mais uma vez. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então, nós temos aqui a valorização do ensino. Tu as ensinarás. Está direcionando, então, as crianças, as próximas gerações que estão para vir. E ele diz aqui que o ensino precisa ser incisivo. Ou seja, a ideia de algo que é gravado em tábuas de pedra. Por isso, ele está dizendo, tu as ensinarás com zelo e perseverança aos teus filhos. Converse sobre as Escrituras quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando deitar, quando se levantar. Amarrem essas leis nos braços, nas testas, e escrevam, para não esquecerem, e escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. A ideia do ensino aqui é completa. É um ensino formal, com zelo e perseverança. É um ensino informal, conversando em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Também é uma ideia exemplar. Aqueles homens então amarravam fitas na testa e nos braços, a fim de não esquecerem a lei do Senhor. Eu faço ideia das crianças vendo aquilo e perguntando, pai, por que você está colocando isso na testa? Pai, por que o senhor está colocando isso no braço? Para eu não me esquecer da lei do Senhor. E também era uma ideia de ensino com visual, né? Escreva nos batentes das portas e nos portões. A ideia de nós lembrarmos sempre da palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, que o ensino na palavra de Deus é de grande importância, tanto para a família, como para a igreja, como para o povo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 17, conta que Josafá, o rei de Judá, ele investiu no ensino. Ele nomeou sacerdotes, levitas, para ensinar a palavra de Deus em todas as cidades, em todo o território de Judá. Por isso, pais, trabalho de ensino da palavra não será em vão. Ministério infantil, o trabalho de ensino da palavra não será em vão. Por isso, eu quero dizer, valorize o ensino da palavra de Deus. Inúmeras vezes, quero concluir dizendo aqui que inúmeras vezes o povo de Israel escutou e repetiu que o Senhor é o único Deus. Em Josué 24:31, conta que o povo serviu a Deus enquanto Josué viveu. E enquanto os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Mas quando a gente vira umas 2 páginas, em Juízes capítulo 2:10,
nós vemos que todas as pessoas daquela geração morreram. Os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Portanto, meus irmãos, a síndrome de esquecimento não está longe de nós. Não está longe de mim e longe de você. Por isso, eu quero convidá-lo a renovar a sua aliança com o Senhor. Se você tem algum ídolo no seu coração, quebre-o agora em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, o único Deus. Eu quero orar com você. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocarmos o Senhor como a maior prioridade das nossas vidas. O Senhor é um Deus soberano, que nos ama, que cuida de nós. Muito obrigado por isso, Pai. Eu rogo, nós rogamos agora, que Tu nos enchas com o Teu Espírito Santo, que Tu nos dê, Senhor, direcionamento e que nós venhamos a Te amar de todo o coração. Ó Deus, e se há alguém com algum ídolo no seu coração que tem sido mais importante do que o Senhor, que tem tomado o teu lugar, eu quero te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito venha em primeiro lugar levá-lo ou levá-la a confessar e abandonar o seu pecado e a voltar-se para o Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agrade